Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Continuando nossas videoaulas, hoje nós vamos falar sobre a geometria do elipsoide, tá? Lembrando que o elipsoide é a figura geométrica que mais se assemelha à forma da Terra, tá? Lembram disso? A gente tem o geoide, onde nós fazemos a redução, que é uma superfície equipotencial, e nós fazemos os cálculos em cima do elipsoide. Por quê? Porque o elipsoide tem uma matemática pré-definida, ou seja, ele é uma figura geométrica. No caso do geoide, não, tá? Ele não tem uma matemática definida, ok? Só para relembrar o que a gente já falou um pouquinho lá atrás nas outras aulas, tá? Então nós vamos começar fazendo algumas definições sobre o elipsoide, tá? Então, lembrando também que para fins de geodésia, a nossa superfície de referência vai ser o elipsoide, tá? Lembrando lá também que eu já falei um pouquinho para vocês, existem alguns que foram utilizados ao longo do tempo, tal, que lembra lá das siglas GRS 80, GRS 67, Hayford, né, Córrego Alegre, tal. A gente já viu essa parte aí, tá? Então, lembrando da definição de elipse, tá? É uma superfície onde corresponde a um lugar geométrico de todos os pontos, tá? Cujas coordenadas satisfazem a equação que está apresentada aí, x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre c quadrado mais z quadrado sobre b quadrado igual a 1, tá? Lembrando, tá, que essa daí é a equação fundamental da elipse, tá? Os coeficientes a, b e c, eles são números reais e positivos, tá? E eles correspondem ao semi-eixo do elipsoide, certo? Se esses semi-eixos forem diferentes, o que vai acontecer é que nós temos um elipsoide triaxial e não mais biaxial, tá? O que vai representar a superfície que mais se aproxima do geoide. Só que ela é de difícil matemática, tá? A triaxial. Para ter uma noção de elipsoide triaxial, lembra lá para quem assiste, né, o futebol americano, para quem não assiste, só dá uma pesquisada para ver isso. A bola do futebol americano, a gente pode utilizar ela como exemplo de um elipsoide triaxial, tá? Por ser em 3D, ok? Então você vai ter um semi-eixo menor, um semi-eixo maior e o outro na lateral. Então você vai ter um pouco uma diferencinha. Isso bem a grosso modo, tá, gente? É só para uma representação para ficar vivo na memória. E uma coisa que eu acabei não falando no começo, essa aula vai ser uma coisa mais geral para extrair os parâmetros, tá, e as relações da elipse que nós vamos utilizar nos exercícios que nós vamos estar realizando. Então, eu não vou apresentar para vocês toda a matemática da geometria do elipsoide, uma vez que se eu fosse fazer isso, basicamente seria o curso todo só falando, seria 60 horas só falando de geometria do elipsoide, tá? Então não é essa a ideia, é dar para vocês os parâmetros, as ferramentas do que vocês vão utilizar para poder desenvolver a disciplina de geodésia, ok? É a parte mais fundamental, tá? Então, continuando a aula propriamente dita aqui, né, depois desse parênteses que eu fiz sobre a profundidade que a gente vai utilizar na aula, eu tenho essas duas figuras que me mostram a posição, tá, dos eixos como se fosse a Terra, tá, representada pelo elipse. Então eu vou ter do lado esquerdo aqui, eu vou ter o meu x, y e z, certo? Coincidente que o semi-eixo menor, que seria aqui o meu z, coincidente com o eixo principal, o polar da Terra, tá? E o maior aqui e o médio, tá, pertencem ao plano equatorial. Aqui está a figura um pouco mais detalhada sobre a rotação em cima dessa latitude, tá? Então tá aqui o meu A, que vem até aqui, ó, daqui até aqui, o meu A, no caso está representado aqui, mas poderia ser representado aqui também, sem problema, que tá aqui, ó, meu Azinho. Nesse caso aqui ele está falando que os dois são iguais para poder ser um biaxial, ok? E aqui eu teria o meu B aqui, tá? Que no caso está aqui para baixo só para não ficar em cima da figura,
tá? Então, como eu falei, como é muito difícil a gente fazer os cálculos com elipsoide triaxial, tá? Na prática, nós vamos utilizar o biaxial, ou seja, dois semi-eixos iguais, por isso que está aqui o igual, seria B, A e C, mas o A e o C seriam iguais, então eu tenho dois semi-eixos iguais, tá? E um diferente. Então, ó, A igual a C é diferente de B, certo? Uma vez que se o A fosse igual ao B, eu não era mais uma elipse, tá? Ele era uma circunferência, no caso do biaxial, certo? E uma coisa que a gente já vai acostumando aí, que a gente vai falar muito, tá? Os elipsoides biaxiais são definidos por dois parâmetros, sempre semi-eixo maior, que seria o meu A, e o achatamento polar, que é o meu F, tá? Tem o achatamento equatorial, mas a gente não vai mexer com ele, isso daí não, tá bom? Então, como foi falado no slide anterior, a forma do elipsoide biaxial ela vai ser descrita por dois parâmetros, semi-eixo maior e semi-eixo menor, tá? Geralmente, o semi-eixo menor ele é substituído, tá, por algumas quantidades, certo? Que são mais adequadas para quando a gente vai utilizar a expansão em série. Não vou entrar nesse detalhe aqui com vocês, tá? Mas eu vou ter o achatamento, que é meu F, a excentricidade linear, a primeira excentricidade que a gente vai usar muito essa, e a segunda excentricidade que nós vamos utilizar muito. Então, quando a gente fala em elipsoide biaxial, nós falamos em parâmetros A e B, semi-eixo maior e menor, ou então em semi-eixo menor e achatamento, A e F, certo? E esses que vão determinar o elipsoide biaxial, ou então chamado de elipsoide de revolução, certo? Todas as outras são grandezas auxiliares que a gente vai utilizar para poder achar esses outros valores, ok? Então, tradicionalmente em geodésia, eu vou considerar os parâmetros A e F. Um exemplo disso é se eu quiser sair de uma coordenada num sistema de referência, por exemplo, SAD69, que era o antigo, que a gente já falou disso, para o WGS, que é o do GPS, certo? Que o GNSS utiliza. Então, normalmente me dado as coordenadas e vão me dar esses parâmetros de qual elipsoide é o do SAD e qual que é o do WGS 84, tá? Além de outras coisinhas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí, beleza? Bom, então aqui não precisem ficar preocupados, como eu falei para vocês, eu vou falar a coisa mais enxuta para que vocês possam entender, tá? Para que o entendimento seja o melhor possível e que vocês não precisem ficar fazendo um monte de conta e vamos utilizar somente o necessário. Então, como a gente vem falando, se eu tiver o meu semi-eixo A igual ao C e o meu A foi maior que o B, eu tenho um elipsoide de rotação ou de revolução, que seria o meu biaxial. Lembrando, se o meu A for igual ao B, que for igual ao C, eu vou ter uma circunferência, que não é esse o caso, ok? Então, com essa colocação, eu vou ter que o meu y é zero, porque o meu a é igual a c, certo? Então, eu passo a ter x quadrado sobre a quadrado mais z quadrado sobre b quadrado igual a 1, certo? Então, aqui nessa figura, eu tenho algumas porções que são utilizadas na elipse. Então, eu tenho um ponto, certo? O meu centro, meus focos, tá? Meus pontos A e B, e esse P aqui chamou de D, mas pode ser chamado também de um P', tá? Uma projeção de P, ok? Nesse outro já está mais detalhado, então eu tenho aqui uma semidistância focal, certo? Eu tenho o meu semi-eixo maior, semi-eixo menor, vou ter os meus focos, né, que é esse F, certo? Então aqui, ó, o Fzinho aqui, no caso não é achatamento, tá, gente? Aqui é distância focal, pode substituir talvez aí por um D. Então aqui é uma distância focal, certo? Aí tem os semi-eixos, aqui eu vou ter uma latitude elipsoidal e uma latitude geocêntrica, tá? E aqui eu vou ter uma seção normal, que depois nós vamos ver isso um pouquinho mais para a frente, tá? Então eu tenho algumas relações que eu consigo fazer aí, certo? Então vamos para essas relações. Se eu considerar a minha elipse básica, tá? A definição dela vai ser que um ponto P deve satisfazer a condição geométrica. Qual condição que é essa?
que de F1 até P mais F2 até P é igual a 2A, onde esse 2A é uma constante positiva maior que a distância focal 2D. Lembra aqui, ó, então de F1 a P, de F1 a P mais de F2 a P é igual a 2 vezes o A, tá? 2 vezes o A aqui, beleza? Certo? E quando o ponto P se encontra em P1, tá? Eu vou ter uma mediatriz, tá? Que os raios focais, isso aqui saiu errado, tá, pessoal? Alguma coisa que deu errado aqui na hora que eu entrei eu estava fazendo o equation aqui, entrou alguma coisa errada, tá? Que os raios focais desse ponto se igualam, tá? Então eu vou falar que de F1 a P é igual a F2 a P. Então eu tenho aqui de F1 até P é a mesma coisa que F2 até P, certo? Que é igual ao A, beleza? Então, quanto a isso, não tem problema. E eu tenho a minha semidistância focal, que vai ser igual a quadrado menos b quadrado. Distância focal, meu F aqui, ó. Certo? Tudo bem? Semidistância focalzinho aí. Bom, então, diante disso, vamos pegar as partes principais que eu vou precisar. Se eu falei para vocês que o mais importante de tudo, né, na geodésia é ter o semi-eixo maior e o achatamento, então a gente tem que saber calcular esse achatamento, certo? Então o achatamento ele vai sair da relação, certo? De semi-eixo maior menos o semi-eixo menor dividido pelo semi-eixo maior. E a primeira excentricidade vai ser a relação entre a semidistância focal e o semi-eixo maior. Então eu peguei lá o meu Dzinho sobre A, certo? Por isso que é esse valor aqui. Então a minha excentricidade, depois que eu faço elevo tudo ao quadrado para sumir com essa raiz, o que vai acontecer? Que a minha excentricidade ao quadrado é igual a A quadrado menos B quadrado sobre A. E a segunda excentricidade, eu só vou mudar aqui embaixo, vai virar B quadrado, certo? Então, com isso, eu tenho a minha segunda excentricidade, certo? Mas, quando você utiliza para você achar a primeira excentricidade aqui, obrigatoriamente você tem que ter o valor de B. E nem sempre ele é dado, como eu falei para vocês, sempre dá o semi-eixo maior e o achatamento. Então tem uma relaçãozinha que é usada em geodésia, que é essa daqui, ó. 2 vezes meu achatamento, menos meu achatamento ao quadrado, eu acho direto a minha excentricidade. E aí eu não preciso ficar calculando o B para poder jogar aqui nessa equação. Então eu elimino uma etapa. Certo? Tá? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os raios de curvatura. Eu vou separar em dois vídeos essa parte para ficar mais fácil e aí de repente não ter que parar na metade, ou se alguém precisar parar no vídeo, para agora e continua no próximo, ok? Então a gente vai continuar raios de curvatura no próximo vídeo. Tá bom, pessoal?